quanto José nos ensina. Quanto eu aprendo. Porque eu não gostaria que a gente caísse no erro de olhar uma biografia, olhar um ensino bíblico, cruzar os braços e fazer elogios ao personagem, bater palmas para ele, dar uma medalha para ele, dar um troféu para ele, um Oscar, né? Parabéns, José, parabéns, olha que coisa fenomenal. Admirar o personagem e não aprender dele. É muita pobreza isso. É muita pobreza a gente olhar, ver, entender, elogiar, reconhecer, admirar, concordar e dormir e amanhecer do mesmo jeito, sendo que tudo isso que nós temos nas nossas mãos são palavras de Deus com um propósito. Quando você tem essa história registrada na Bíblia, não é para encher páginas. Deus não mandou o homem escrever isso porque Deus não tinha o que fazer, nem o homem não tinha o que fazer. Deus mandou escrever com um propósito, para que nós pudéssemos ter como exemplo. Então, quando você olhar para a sua vida, procure personagens bíblicos com exemplos para você tirar. E hoje nós vamos entrar num outro, talvez a gente consiga entrar hoje num outro personagem que vai mostrar bastante coisas para nós a respeito de maturidade também. Então, semana passada eu terminei dizendo a respeito disso aqui, ó. A pessoa madura, ela assume responsabilidade. O imaturo transfere, né? O imaturo, ele sempre diz, vocês. É constante. O imaturo, em todas as áreas da vida, ele pula fora. E quando assume algo, assume com restrição. Tá? Então, quando você viu lá a história de José, onde foi que você encontrou na biografia dele, onde você encontrou ele transferindo responsabilidade para outro? Em todo o texto que a gente gente não leu todos os capítulos que falam a respeito dele, mas todas as vezes que você leu, onde você encontrou ele dizendo, a culpa é do copeiro, a culpa é do padeiro, a culpa é da mulher do homem lá que me assediou, a culpa é do Potifar que me jogou aqui, a culpa é dos meus irmãos que me jogaram no buraco, a culpa é dos meus irmãos que me venderam como escravo, a culpa é do meu pai que me deu aquela túnica e me tratou de forma diferente, a culpa é de Deus. Nenhuma vez. Isso não significa que ele não tenha murmurado. Isso não significa que ele foi perfeito. Mas presta atenção nisso. Deus nos quer pessoas irrepreensíveis. O que é uma pessoa irrepreensível? O que é uma pessoa irrepreensível? Assume. A pessoa irrepreensível é a pessoa perfeita? Não. Mas é a pessoa que, estando aqui, ela errou. Mas os erros dela são tão poucos perto das virtudes que não conta. Entenderam? Então, José, em algum momento ele deve ter murmurado, reclamado? Sim. Está registrado? Não. Por que Deus não registra isso? Porque as virtudes são tantas, que o erro não se conta, não se aponta o erro perto de tantas virtudes. Isso é o ser irrepreensível. Não se repreende. Não se repreende por causa de um erro, por causa de uma murmuração diante de tantas virtudes. Então é assim que você vai enxergar a pessoa irrepreensível. Então, o homem maduro, a pessoa madura, a gente fala homem aqui no sentido genérico, o ser humano, o cristão maduro, ele bate no peito e diz assim, é comigo, tá?
E não é com o outro, é com vocês. Porque a tendência sempre é justificar, dizendo assim, então, é porque eu sou assim, é porque eu não consigo, é porque você não me ajudou, é porque você fez antes de mim. Então, eu quero ler com vocês um outro versículo. Nós vamos entrar hoje numa outra faceta dessa questão de maturidade. O salmista, lá em Salmo 90, que é um salmo bem conhecido, é um salmo místico. Vocês já perceberam quantas casas de pessoas que têm medo de Deus, quantas casas deixam a Bíblia aberta no Salmo 90? Por que elas deixam a Bíblia aberta no Salmo 90? É um para-raio, né? Salmo 90 é um salmo de proteção, segundo elas. É um salmo de revestimento, é um salmo de expulsa coisa ruim. Então, muita gente tem lá o Salmo 90. Se você pega a Bíblia, as páginas ali, né, estão amarelas, porque elas ficam abertas o tempo todo, Salmo 90. E nesse Salmo 90, tem um versículo. Está ali na tela para você. O salmista, diante do que ele está colocando, ele fala para Deus assim: Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance sabedoria. O cristão maduro, ele reconhece os seus dias. Ele conta os seus dias. Ele vive cada dia. Então vamos lá. Que dia é hoje? 21 de julho. Você pensou isso quando você amanheceu hoje? Dia da semana, o sábado do Senhor, o domingo. Aliás, nós vamos tratar isso aqui na igreja, gente. O princípio do sétimo dia é para ser levado a sério. Nós temos ali a placa da igreja dizendo assim: quer levar Deus a sério? Quer levar Deus a sério? 6 trabalha, 1 descansa. Esse dia, todos são santificados ao Senhor, mas o sétimo, ele é santificado, consagrado, separado para o Senhor. Esse é o dia que a gente precisa levar a sério, tá? E não adianta essa história, não, é que eu estava com gripe, porque amanhã, segunda-feira, com gripe, com febre, com tosse, com qualquer coisa, vai trabalhar do mesmo jeito, né? Então, quando você percebe que é o dia que o Senhor deu, o dia que o Senhor permitiu que você amanhecesse aqui na terra, você vai viver ele de que maneira? De que forma? Com que intensidade? Com que experiência? Como você imagina que esse dia hoje vai terminar? Tem gente que prefere que o domingo corra logo. Tem pessoas que preferem que o domingo seja bem lento. Não é? Acredite se quiser, tem gente que detesta o domingo. Por várias razões. E tem gente que ama e gostaria que ele fosse um dia que ele corresse bem devagarzinho. E não é porque é segunda-feira depois. Porque segunda-feira depois é para ser um dia exatamente igual ao domingo. Para ser vivido também diante de Deus, pedindo para Ele: Senhor, me ensina a contar todas as segundas-feiras, para que o meu coração encontre o quê? Sabedoria. Senhor, é terça-feira. É terça-feira, Senhor. Me ensina a viver a terça-feira, para que o meu coração encontre sabedoria. É quarta, é quinta, é sexta, é sábado novamente. É domingo novamente. Senhor, me ensina a viver cada um desses dias para que o meu coração encontre sabedoria. Essa é o pedido, esta é a oração de uma pessoa que está vivendo cada dia
para Deus cada dia com maturidade. Cada dia, ele traz em si todos os males dele. Certo? Cada dia vem com o seu pacote, com tudo que é bom, com tudo que é ruim. E vem junto também pacotes de surpresas. Gosta disso? Surpresinhas? Crianças gostam de surpresas. Você sabe a surpresa que tem reservado para hoje? Vai ter surpresa hoje? É surpresa, a gente não sabe. Mas pode ter. Com certeza tem as suas virtudes, as coisas boas e tem as coisas ruins. A palavra de Deus diz, basta cada dia os seus próprios males. Então a gente não se preocupa com isso, porque eles estão ali para serem vividos. Quando eu volto para o texto que é o texto principal, quando se fala de criancice e de maturidade, eu lembro de Paulo dizendo o quê? Quando eu era menino, falava com o menino, pensava com o menino, sentia com o menino, tudo coisa de menino. Mas assim que eu cheguei a ser homem, deixei para trás as coisas de menino. Então, quando você pensa a respeito disso, a gente vai cair nisso aqui, ó. Quando eu era menino, todos nós aqui, tá? A gente não planejava o dia seguinte. A gente não constituía família, não pagava contas, não levava horário a sério, não tinha emprego, não sabia qual profissão exerceria no futuro e não contava tempo. Isso aqui não é coisa de criança? Talvez você vai dizer assim, melhor fase da vida da gente. Melhor momento da minha vida foi a minha infância. E é para ser mesmo. E é para ser mesmo. A infância é para ser tão especial, que Deus coloca a gente numa família em que ela vai ser nossa tutora. E agora há pouco, a gente estava conversando aqui, eu e o Alexandre, ele estava relembrando o seguinte, o quanto a criança, ela depende dos pais, dos tutores, diferente dos animais, não é? Por exemplo, o passarinho, quanto tempo ele fica no ninho esperando o momento de sair do ninho? Depende do passarinho, né? Mas dias. O cabrito nasce, uns 15 minutos depois que ele nasce, ele já está em pé dando os primeiros passos. Às vezes pulando. O pintinho sai do ovo, quanto tempo para ele começar a caminhar? Secou a pena, já começou. E a criança? E a criança? Para quê? Deus não podia já fazer o bebezinho nascer com dente, perninhas firmes, pronto para tomar banho sozinho, para ir no banheiro sozinho, comer feijão sozinho? Não podia? Mas por que Deus tira do útero e diz assim, continue num outro útero, continue no seio da família? Por que Deus faz isso? Para ensinar a nós, pais, adultos, a respeito de uma infinidade de coisas, principalmente a respeito dele, de Deus. Então, nesse tempo em que a criança pequenininha, ela está desenvolvendo, ela não tem preocupação com o dia de amanhã. Ela não tem preocupação em, deixa eu pensar aqui com quem eu vou me casar, quantos filhos. Ela não tem essa preocupação. Ela não sabe que a gente paga contas. Não é verdade? Quando ela vai no supermercado, que ela fica querendo pegar as coisas, é porque ela não sabe que tem que pagar aquilo. Por isso que ela chora, eu quero. Aí você tem que dizer, não, não pode. Ela pensa assim, poxa, que mal, está aqui, por que não põe no carrinho só porque eu quero? É porque ela não sabe que aquilo tem um preço.
Se ela deixa a luz acesa lá o tempo todo e não apaga, é porque ela não sabe que você vai pagar a luz. Ela não tem essa preocupação. Ela não tem preocupação com o horário. Se você não falar para ela, vamos, ela não sabe, ela não tem essa noção de tempo. Agora você tem, né? Emprego não é uma preocupação dela. O que ela vai fazer quando ela crescer, você pode até perguntar. Quase sempre vai ser ou professora ou policial. Né? Pergunta para a criança, o que você vai ser quando crescer? Professora, se é menina. Se é menino, policial. Né? Ou vou dirigir caminhão. Então não conta o tempo. Então você está vendo isso aqui como o quê? Meninice, criancice. Agora, cresceu, e na medida que cresce, vai se desenvolvendo, você muda um pouco a cabeça. Tá? Os anos passam, o que você aprende? Você aprende que, primeiro, eu aprendi assim, estou aprendendo ainda. Espera aí, eu não sou criança. Já fui criança, já fui um adulto cabeça meio vazia, mas hoje, com a maturidade, eu aprendi assim, eu não sou uma pessoa qualquer, eu não sou um cidadão qualquer. Então, a primeira coisa que você começa a aprender hoje, a gente tem um texto bem longo para começar a ler hoje, tá? Texto bíblico. Então, se você trouxe a sua Bíblia aí, já deixa ela engatilhada. Não sou um cidadão qualquer. Põe isso na sua cabeça. Põe isso na sua cabeça. Não sou um cidadão qualquer. Por que eu não sou um cidadão qualquer? E não sou eu que inventei isso. Isso aqui não é um mantra. Isso aqui não é algo da igreja. Isso não é algo da religião. Não, por favor, não é isso. Isso está na Bíblia, porque na Bíblia diz o seguinte: você representa um rei. Um reino. Outra coisa que eu vi ali, e eu fui lá no computador, achei um programinha que contou quantos dias eu já vivi aqui na Terra. Acredite, olha ali. Hoje está completando 22.098 dias que eu nasci. O meu. Foi só colocar lá, 22 de janeiro de 1964. O programinha disse para mim, hoje você está vivendo 22.098 dias. Eu não sei quantos tem pela frente, mas sabe de uma coisa? Todos eles foram planejados. E aí? Planejados por quem? Por Deus. Os seus dias, cada um deles também planejados por Deus. Então você pode pensar assim, eu vivi até hoje cada dia planejado por Deus. E aí você faz a oração, Senhor, ensina-me a contar esses dias. Porque não tem graça alguma viver 22.098 dias, 22.100 dias, 23.000 dias sem sabedoria. Sem sabedoria. Não estou falando de inteligência. Estou falando da sabedoria de Deus. Porque, gente, tudo isso é bíblico. Tudo isso é Deus dizendo para você, cada dia da sua vida foi um dia planejado para você viver ele intensamente, porque isso é aproveitar a vida. Eu aprendi também que cada um de nós, como adulto, tem responsabilidade de descobrir a sua vocação. O que é vocação? Foi explicado aqui já. Vamos ver quem vai repetir isso. O que é vocação? Vocação? Vocês são tímidos. Só para ele. Egoísta. Vocação. Deus diz para essa pessoa aqui. Deus disse.
Deus falou. Deus vocalizou. Voz. Vocação. Um atributo dado pela boca, pela voz de Deus a respeito da pessoa. Você será. Vocacionou, vocalizou, falou, determinou, disse. Entenderam? Ele falou isso para todos, né? É para todos. Para todos. E todos significa que ele olhou para você e vocacionou você. É difícil entender isso? Mas eu tenho a vocação? Tem. Você foi cheio dessas virtudes de Deus. Deus falou a você. Deus falou para você. Uma coisa que é bastante importante aqui. Agentes usados por Deus para fazer o indivíduo ouvir isso. Porque você diz, tá, Deus falou. Quando Deus falou? Quando? Quando você nasceu. Porque isso já estava na mente de Deus, nós existimos em Deus antes do nosso nascimento. Quem foram os agentes, ou quem são os agentes escolhidos por Deus para nos fazer ouvir isso? Nos fazer ouvir essa voz. Quem são essas pessoas? Bem alto. Os pais. Os pais. Porque ele não nasceu e ficou 2, 3, 5 anos dependendo dos pais. Ou dos tutores, às vezes não são os pais, às vezes são outros adultos, mas que estão ali num seio familiar. Pessoas responsabilizadas por Deus. Então, todos os pais são vocacionados por Deus para transferir para os pequenos estas realidades. Então, os primeiros agentes, as primeiras pessoas responsáveis para fazer com que a criança comece a ouvir essa vocação de Deus são os pais. Onde que você aprendeu isso? Num curso de treinamento? Num curso profissionalizante? Quando você saiu do hospital, teus pais receberam uma cartilha lá do hospital dizendo é assim que você vai ensinar os seus filhos. Onde que se aprende isso, meus irmãos? Onde se aprende isso? Onde? O problema é que os pais começam a fazer o contrário. Está bravo, está irritado, dá um tapa na orelha da criança e diz, sai, seu cabeça dura. Ela começou agora a vocacionar o seu filho, a mãe ou o pai, vocacionar o seu filho no sentido contrário, porque ela também falou, ela também vocalizou, ela também disse para essa criança, sai, seu cabeça dura. E ele está ouvindo essa voz, não está? Sai, seu burro. Está vocacionando. Está determinando sobre a criança. Porque você é autoridade. O pai é autoridade. A mãe é autoridade. A avó é autoridade. Tios é autoridade. Pastor é autoridade. Está vocacionando. Está dizendo com a sua voz isso para aquele serzinho que Deus diz que é para você dizer coisas contrárias.
E você já entendeu o espírito da coisa, né? Por isso, meus irmãos, quando vocês encontrarem as crianças aqui pela igreja, pelo nosso salão, onde você quiser encontrar, fale coisas positivas para elas. Entendeu? E são coisas que eu estou perguntando, onde é que a gente aprende? Aprende aqui. Aprende aqui. Porque eu nunca ouvi isso fora do contexto bíblico. Nunca, no seminário onde nós estudamos, nunca a gente aprendeu isso. Nunca em outros cursos ensinam isso para a gente. Onde é que eu aprendo isso? No meio do povo de Deus. Porque é no e ao povo de Deus que ele fala e se revela. Deus se revela entre nós. Deus se revela em nós. Deus se revela a nós. Deus se revela para nós. E se você tem um pouco de dificuldade de viver essa experiência no individual, lembre que é no corpo de Cristo que essas coisas acontecem. É no corpo de Cristo. Então, eu tenho uma vocação, eu aprendi isso quando? Já bem, mas bem adulto. E por isso eu tenho o quê? Responsabilidade. Criança tem essas responsabilidades? Não tem. Tem obrigação de saber? Não tem. Eu tenho obrigação de saber? Tem. Por quê? Porque eu já passei da fase da infância. Portanto, essa pessoa vive o seu dia em todos os seus processos. Então, cada dia, com todos os acontecimentos dele, tem um processo para ser vivido. Por exemplo, cada dia para ser produtivo, não pode ser nenhum dia da nossa vida, o sol nunca deveria se pôr sobre um dia da nossa vida que fosse um dia estéril. Aí você diz assim, tá, o que é um dia produtivo? É um dia em que você vive ele intensamente em todos os seus processos. Você diz, está falando que é para trabalhar? Não necessariamente. Se é um dia, por exemplo, um dia de lazer, é para você viver esse dia de lazer intensamente. Não é intensamente no sentido que tem que ser suando. Mas se é um dia em que você se estica numa rede e diz, eu vou viver esse dia intensamente, esse dia que você vai ficar esticado numa rede, tomando um suco que está aqui do lado, é para viver ele como se Jesus tivesse estendido numa rede ali ao seu lado, tomando suco com você. É um tempo de descanso intenso, é um tempo de descanso que não tem peso de consciência, não tem pecado, não tem culpa, é um tempo de refrigério, um tempo de fazer nada. Mas não é um tempo de culpa, um tempo de preguiça, nem para descansar você precisa viver preguiça, porque preguiça é um mal terrível, que vem em cada dia no pacote. Então, quando você se estender numa rede, por exemplo, não se estenda com preguiça, se estenda para descansar, e descansar intensamente, porque se for preguiça, você vai se esticar ali, você vai virar para cá, vai virar para lá, e vai levantar o quê? Cansado. Se for um tempo de trabalho, um tempo de trabalho. Se for um tempo de oração, um tempo de oração. Se for um tempo de estudo, tempo de estudo. Se for um tempo de acudir pessoas, que seja para acudir pessoas. Seja como for, é para ser um dia bem vivido, um dia produtivo. É um dia em que você administra o tempo. Pessoal, isso aqui é muito sério. Falam por aí que tempo é dinheiro. Não falam? Se fosse verdade isso, então só fazendo contas, se fosse verdade isso, já perceberam quanto dinheiro você perde? Não é dinheiro, tá? Mas se fosse, já percebeu quanto dinheiro? Então, administrar o tempo é algo precioso.
é algo precioso. Administrar dinheiro é algo precioso. Dinheiro não é ruim. Dinheiro não é maldição. Dinheiro não é desgraça. Ganhar dinheiro é bíblico. Administrar o dinheiro é bíblico. Cuidar do seu próximo. Lembra da pergunta que Deus fez para um irmão lá no livro de Gênesis? Qual foi a pergunta? Onde está seu irmão? Essa pergunta é feita ainda hoje. Onde está seu irmão? A mesma pergunta. Você vê Jesus no seu ministério. A questão que ele está colocando sempre em pauta é o seu irmão. Aparece a palavra lá, próximo. O irmão está sempre próximo. Então isso significa que há responsabilidade nossa. E aí, eu quero hoje começar falando de um dia diferente na vida de uma pessoa. A gente vai só começar hoje. Então, abra a sua Bíblia, que agora a gente vai começar bem num dia dolorido. Abra lá a sua Bíblia em Jó capítulo 1. De preferência, se você tiver NVI, porque a gente vai fazer a leitura na linguagem Nova Versão Internacional. Um dia, para a gente chamar de dia dolorido. Todos conhecem a história de Jó, né? Quanto tempo faz que você não lê essa história na Bíblia? Ih, perdi. Quanto tempo faz? Faz tempo. Mas lembram da história? Todos acharam? Posso começar? Então vamos lá. Na terra de Uz, vivia um homem chamado Jó. Era homem íntegro e justo, temia a Deus e evitava o mal. Tinha 7 filhos e 3 filhas. E possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 parelhas de boi e 500 jumentos. E tinha muita gente a seu serviço. Era o homem mais rico do Oriente. Seus filhos costumavam dar banquetes em casa, um de cada vez, e convidavam suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles. Terminado um período de banquetes, Jó mandava chamá-los e fazia com que se purificassem. De madrugada, ele oferecia um holocausto em favor de cada um deles, pois pensava: talvez os meus filhos tenham lá no íntimo pecado e amaldiçoado a Deus. Essa era a prática constante de Jó. Certo dia, os anjos vieram apresentar-se ao Senhor e Satanás também veio com eles. O Senhor disse a Satanás: de onde você veio? Satanás respondeu ao Senhor: de perambular pela terra e andar por ela. Disse então o Senhor a Satanás: reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Será que Jó não tem razão para temer a Deus? Respondeu Satanás. Acaso não puseste uma cerca em volta dele, da família dele e de tudo o que ele possui? Tu mesmo tens abençoado tudo o que ele faz, de modo que todos os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Mas estende a tua mão e fere tudo o que ele tem, e com certeza ele te amaldiçoará na tua face. O Senhor disse a Satanás: pois bem, tudo o que ele possui está nas suas mãos, apenas não encoste um dedo nele. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Certo dia, quando os filhos e filhas de Jó estavam num banquete, comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, o mensageiro veio dizer a Jó: os bois estavam arando e os jumentos estavam pastando por perto, e os sabeus atacaram e os levaram embora. Mataram a espada os empregados, e eu fui o único que escapou para lhe contar. Enquanto ele
ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou totalmente as ovelhas e os empregados. E eu fui o único que escapou para lhe contar. Enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse: vieram caldeus em 3 bandos, atacaram os camelos e os levaram embora, mataram a espada os empregados, e eu fui o único que escapou para lhe contar. Enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse: seus filhos e suas filhas estavam num banquete, comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, quando de repente um vento muito forte veio do deserto e atingiu os 4 cantos da casa, que desabou. Eles morreram. E eu fui o único que escapou para lhe contar. Aí no verso 20, ao ouvir isto, Jó levantou-se, rasgou o manto e rapou a cabeça. Então prostrou-se no chão em adoração e disse: saí nu do ventre da minha mãe e nu partirei. O Senhor o deu, o Senhor o levou. Louvado seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou nem de nada. O quê? Nem de nada. Nem de nada culpou a Deus. Nós vamos continuar lendo. Sentiu o choque, hein? Um homem rico, 10 filhos, diz ali, próspero, temia Deus, era irrepreensível. Um dia Satanás chega para Deus, só para você saber, não sei se todos os dias, mas vira e mexe, Satanás passa lá pelo céu. Ele tem um encontro com Deus. Aí Deus pergunta para ele assim: o que você estava fazendo? O que ele responde? Andando, vagueando, zanzando pela terra. Aí Deus, que sabe tudo, disse: você andou observando meu servo Jó, né? Ele diz: sim. Aí Deus fala de Jó: homem justo. Aí ele fala assim para Deus: ele é isso aí porque o Senhor colocou uma cerca de proteção ao redor dele. Nada atinge ele. Aí é bom. Aí todo mundo é bom. Todo mundo vive bem quando está rodeado de uma cerca de proteção que o Senhor coloca. Agora toca nele para ver se ele não muda. Toca nas coisas dele. Derruba a cerca de proteção para ver se ele não é igual a todos os outros. Aí Deus diz: eu vou deixar isso acontecer. Vou derrubar a cerca de proteção. Teve outro encontro, agora de Jó com o próprio Satanás. E a história você vê ali. Ele simplesmente perde tudo. No capítulo 2, pode voltar lá para ler comigo. Num outro dia, os anjos vieram apresentar-se ao Senhor, e Satanás também veio com eles para apresentar-se. E o Senhor disse a Satanás: de onde você vem? Satanás respondeu ao Senhor: ele vive perambulando, viu? De perambular pela terra e andar por ela. Então disse o Senhor a Satanás: reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. E ele se mantém íntegro, apesar de você me haver instigado contra ele, para arruiná-lo sem motivo. Preste atenção nisso, sem motivo. A resposta de Satanás está no verso 4. Pele por pele. Pele por pele. Respondeu Satanás: um homem dará tudo o que tem por sua pele, por sua vida. Estende a tua mão e fere a sua carne e os seus ossos, e com certeza ele te amaldiçoará na tua face. O Senhor disse a Satanás: pois bem, ele está nas suas mãos, apenas poupe a vida dele. Saiu, pois, Satanás da presença do Senhor e afligiu Jó com feridas terríveis, da sola dos pés ao alto da cabeça. Verso 8. Então Jó apanhou um caco de louça com a qual se raspava, sentado. Onde?
entre as cinzas. Então a sua mulher lhe disse: você ainda mantém a sua integridade? Amaldiçoa a Deus e morra. Ele respondeu: você fala como uma insensata. Aceitaremos o bem dado por Deus e não o mal? Em tudo isso, Jó não pecou com os lábios. Quando 3 amigos de Jó, Elifaz de Temã, Bildade de Suá e Zofar de Naamate, souberam de todos os males que o haviam atingido, saíram, cada um da sua região, e combinaram encontrar-se para mostrar solidariedade a Jó e consolá-lo. Quando ouviram à distância, não puderam reconhecê-lo e começaram a chorar em alta voz. Cada um deles rasgou o manto e colocou terra sobre a cabeça. Depois se assentaram no chão com ele durante 7 dias e 7 noites. Ninguém lhe disse uma palavra, pois viam como era grande o seu sofrimento. Então, capítulo 2, você tem ali a segunda parte do sofrimento. De novo, Satanás chega para Deus e diz assim: beleza, combinado. Ele se mantém íntegro depois que o Senhor tirou dele os filhos, os bens, os animais. Agora tem uma coisa que o sujeito não suporta: mexa na saúde dele. Dê dores para ele. Tire o conforto da saúde. Aí o que Deus diz? Beleza, libero você. E Satanás vai lá e toca na carne de Jó. Não tira a vida, porque Deus diz: matar ele não, a vida dele é minha. Toca na carne de Jó. E a Bíblia diz que da sola dos pés até a cabeça era ferida pura, a ponto dele pegar um caco de louça e ficar noite e dia, tentando aliviar a dor. A mulher dele diz para ele assim: amaldiçoa Deus e morra, homem, porque isso não é vida. E ele diz para ela assim: o Senhor dá o bem e dá o mal. Não é possível a gente viver isso? Volta aqui na palavra que eu disse para vocês: cada dia é para ser vivido diante de Deus, os seus bens e os seus males. Todos os dias anteriores tinham sido de bens. Uma família grande, numerosa, muitos bens, muitos empregados, festa. Ele se preocupava tanto com os filhos que quando os filhos faziam festa, terminava a festa, ele pegava uma madrugada e fazia uma oferta para Deus, para cada filho, porque ele dizia assim: vai que meus filhos, ou cada um deles tenha ofendido Deus, e eu quero que Deus perdoe eles. Então ele tinha essa preocupação. Só que agora ele está numa situação em que amigos vêm de longe, quando chegam, olham para ele de longe, nem reconhece, de tão transformado que ele está. Quando chegam diante dele, eles chegam chorando, com cinza, com estopa sobre a cabeça, e eles sentam, olham para ele durante 7 dias e 7 noites. Nenhum dos 3 abre a boca, porque eles se solidarizam com ele na dor. Até agora você viu ali, Jó não culpou Deus. É um dia dolorido. É um dia que veio sobre a vida dele como uma surpresa. A segunda vez, outra surpresa. Tudo mudou. Tudo transformou. Aí no capítulo 3 em diante, nós vamos ver o Jó íntegro, justo, ouvir dos seus amigos explicações. E sabe qual é a explicação dos amigos? Vocês conhecem essa história? Os amigos chegam para ele, abrem o seu entendimento a respeito de Deus. E diz para ele assim: Jó, fala para nós, o que você fez para merecer isso? Gente, o discurso é longo, são capítulos.
Jó, o que você fez para merecer isso? Sabe qual a resposta de Jó? Nada. Os amigos continuam dizendo assim: Jó, Deus é justo? Ele responde: sim. Se você está passando por isso, é porque você fez alguma coisa errada, porque Deus é justo. O que você fez errado? Ele diz: nada, eu sou inocente. Os amigos dizem assim: Deus não erra. Vai, Jó. Confessa. Você vai ver mais ou menos isso, tá? Que eu estou falando aqui. Em todo o discurso, todo o diálogo, que são longas conversas. Conversas teológicas, filosóficas. Toda essa conversa. E Jó está dizendo assim: não. Aí vem o momento em que Jó, ele vai fazer uma coisa que Deus vai pegar ele lá no capítulo 38. São 42 capítulos, tá? O livro de Jó. Mas aí domingo que vem eu vou pegar com você um pedacinho do capítulo 10 e um pedacinho do capítulo 29, que você vai ver como é que a coisa desenrola. Lá no finalzinho, Deus vai ter uma bela conversa com Jó, porque há uma coisa que ele vai fazer aqui, que Deus repreende ele. Sabe qual é? Amaldiçoar o dia do seu nascimento. Ele invoca, ele fica tiririca, ele fica bravo, ele fica nervoso, ele diz: maldito dia em que eu nasci. Ele não amaldiçoa Deus, ele não amaldiçoa a si, ele não amaldiçoa a mulher, ele não amaldiçoa os amigos, ele amaldiçoa o dia do nascimento dele. E lá no final a gente vai ver toda uma história. Então, quero convidar vocês, se possível, durante essa semana, pega o livro de Jó, leia. Leia devagarzinho, leia com tempo, para você entender o que significa contar os dias para alcançar um coração sábio. Isso é maturidade. Amém? E daí, quando você orar dizendo: Deus, me dê sabedoria nesse dia, pergunte para Deus se você tem alguém para consolar, que precisa ser consolado. Ok? Vamos terminar? Então vamos ficar todos em pé. E vamos terminar com uma oração.